irmãos, abre a sua Bíblia em Tiago, carta de Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1, versículo de 1 ao 8. Amém? Diz assim a palavra: Tiago, servo do Senhor, de 1 ao 8. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Os meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé é uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos, dá literalmente, nada lhe impropera e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Podeis assentar. Amados, nós estaremos falando sobre o tema uma questão de fé, né? Uma questão de fé. E eu gostaria que você prestasse atenção para não se perder no contínuo do raciocínio, tá bom? Esse texto, propriamente, a epístola de Tiago, ela fala muito sobre paciência, perseverança, sabedoria, constância, ela fala sobre isso. Mas esse texto em específico que nós lemos, ele vai falar sobre fé, paciência e sabedoria. Não vai falar aqui daquela fé que você que é pregada hoje, a fé do tropismo, né? A fé que você acha que só crê em Deus porque necessita pegar alguma coisa com Ele e trazer para você. Não é essa fé. É a fé que um dia você aceitou de Cristo, do Cristo, quando você olhou para esse Cristo no Calvário, você aceitou essa fé, aceitou esse propósito de salvação na sua vida. É essa fé, é a fé salvífica. Amém, irmão? É essa fé que eu quero falar com você hoje. Veja bem o texto. O texto diz, versículo de número 2, eu vou falando, meu filho, você coloca aí. Meus irmãos, tende grande gozo quando, na minha Bíblia diz, tende por motivo de toda alegria ao passar por várias provações. Aí diz, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Presta atenção, irmão. A primeira questão do apóstolo é colocar o seguinte, olha, tende gozo. Parece uma contradição na palavra, ó. Tende gozo quando você enfrentar várias provações. Ou, tende gozo quando a sua fé for provada. Quando você encontrar a provação.
para maior entendimento, tende alegria quando você encontrar problema. Vou falar assim que facilita o entendimento, né? Tende alegria quando você encontrar uma barreira. Tende alegria quando você passar por tribulação. Está vendo? Só para você entender o que ele está dizendo. Tende alegria quando você enfrentar enfermidade. Tende grande alegria quando alguém perseguir você. Está vendo? É isso que ele está dizendo. O texto traz essa posição. E quando ele fala tende alegria, ele está trazendo para nós, a atitude, o modo comportamental diante do problema. Como que eu vou enfrentar esse problema? Eu vou encarar essa dificuldade com tristeza, com pesar, com murmuração, ou eu vou, tá vendo? Eu vou me importar diante desse problema, eu vou me colocar de cabeça erguida e ter prazer nela. Aí vem a pergunta, prazer como? Eu vou ter prazer porque estou sofrendo. Eu vou ter prazer porque estou passando por um problema financeiro. Ele já está falando do resultado. O que isso vai trazer na minha vida. É a mesma coisa. Como que eu poderia explicar para você não sair daqui sem entender o que eu quero que você entenda? É a mesma coisa de você começar a construir uma casa. E você vai construir a casa com as suas mãos. Você é o pedreiro. A sua esposa, os seus filhos é o servente. Aí quando você começa a construir a casa, você não vai construir a sua casa, construir fazendo aonde você vai morar, com desânimo, ou sol quente, ou coisa ruim, ou tijolo ruim de assentar, ou massa que não prega na parede. Não, a sua mente vai estar olhando para o resultado final. A sua mente vai estar imaginando você com a casa coberta, rebocada, pintada, com os móveis dentro, e você morando nela. É por isso que ele está dizendo, olha, tende gozo com o resultado que virá desse sofrimento. O resultado que virá dessa angústia, desse problema. Entendeu agora, irmão? Por isso que ele está falando de uma alegria de fé. Alegria de fé. Ele está falando dessa alegria de fé. Tende grande gozo olhando para o resultado final. O prazer que dá na alma é pelo que vai acontecer depois que passar essa luta. Vai ter um resultado benéfico para a sua vida, em nome de Jesus. Então tende grande gozo. Aí ele diz várias. A palavra várias aí está na tradução no mais correto para você entender. Multis maneira, ou multicor, ou color, ou cor. Talvez você nunca viu algo que você já viu máquina de tear? Quem já viu máquina de tear? Você já viu teando? Quando a pessoa vai tear, ele começa a colocar fio por fio. É isso? Fio por fio. Ele vai batendo e teando. De um lado você olha, o pano está feio. Porque ele está teando a beleza para outro lado. Só que quando ele está teando, ele sabe que toda a parte feia
aquele tanto de cores ali, fio, ponta de linha para o lado interno, não tem sentido. É você olhar a calça às avessas. Você olha a calça às avessas, está cheio de pedaço de linha, o bolso, aquela coisa esquisita. Mas se você colocar a mão nela e puxar e desavessar a calça, quando você olha ela, você fala, não, mas ficou bonita, né? Olha para mim, irmãos. A multimaneira de Deus trabalhar, talvez a princípio não tem beleza, porque você não está vendo o projeto terminado. Você só consegue ver o projeto pelo início. E todo projeto, quando começado antes do final, ele não tem resultado e nem tem beleza. Quem congregou nessa igreja aqui quando nós viemos para cá? Você que lembra. Quem lembra quando nós chegamos aqui? Era bonito, irmão? Todo projeto de início, olhe para mim, irmão, tende grande gozo, porque a multiforma de tentação vai fazer um projeto chegar no final perfeito. Então tem alegria, porque a multimaneira de Deus trabalhar, talvez a priori não tem nenhuma beleza e nem prazer nenhum. Mas entenda, o projeto não está acabado, ele vai chegar no final. Aí no final, o projeto tem beleza e é perfeito, porque quem está trabalhando é o engenheiro construtor da obra, ele sabe o que está fazendo, ele tem o projeto final nas mãos. Deu para entender o versículo, irmão? Olha, tem de grande gozo, antecipado, tenha alegria, tenha prazer, porque Deus está trabalhando de várias maneiras, de vários jeitos, de vários propósitos na sua vida, e tem um projeto final acabado, e que Tiago chama ele de projeto perfeito. Projeto perfeito. Então, olhe para mim. Tende alegria quando sofrerdes, porque o vosso sofrimento trará um resultado benéfico, que vai moldar e mudar a sua vida, de acordo com o propósito que Deus tem para ela, em nome de Jesus. Amém, irmão? Então a posição, a forma que você se coloca. Abre para mim aí, 1 de Pedro 4,12. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, verso 12. Coloca aí para mim, meu filho. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Não deixa no 12. Aí. Amados, não estranhe a forma do trabalho. Não vai encontrar como se fosse algo sobrenatural. Nossa, como eu entrei num sofrimento. Não estranha isso. Não estranha. Essa prova que vem sobre vós, não é estranha. Ela tem um valor. Mas ele coloca uma coisa engraçada, uma condicional. Como se, porque não é estranha. Como se coisa estranha vos acontecesse. Mas você sabia que quando vem prova hoje em dia, hoje, no cristianismo hoje, quando alguém entra no sofrimento, é coisa estranha? Parece que está acontecendo algo de outro mundo. Porque não se concebe no cristianismo de hoje, tentação, provação, luta, tribulação, não se concebe. Não se consegue entender que a igreja, os crentes de hoje, vai passar ou passará ou passa por sofrimento. Aí ele coloca aí, como se, Tiago disse, quando. Aí ele diz se, não consegue entender. No mesmo, na mesma epístola, capítulo 1, verso 6, Pedro 1, 6. É 1,6, você está no 4,6. Aí, ó. Em que grandemente vos alegrais.
ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com... Entendeu a palavra várias de novo, irmão? Só que agora na linguagem de outro discípulo, apóstolo, que agora é Pedro, ele está dizendo, olha, em que vós grandemente vos alegrai, tende prazer, ainda que agora importa sendo necessário, olha, agora importa ser necessário. Olha para mim, irmão, não tem jeito, é necessário que nós enfrentamos várias formas de tentação, várias maneiras. Ó, irmão, é financeira, é espiritual, é física, é enfermidade, é dor psicossomática, é dor no ego, é dor no corpo, é dor na alma. Tem gente que adoece a alma, né? É dor na alma. Aí, se sair dessa questão de enfermidade, você vai sofrer perseguição, sofrimento com pessoas, sofrimento de humilhação. São várias maneiras, a multiforma de Deus trabalhar. Agora, eu aceito isso? Como é que eu me comporto? Olha o que Tiago está dizendo. Como que eu me comporto diante disso? Como que eu aceito isso? Em vez de eu andar reclamando de cabeça baixa, eu deveria levantar a mão e dizer, Deus, o Senhor está trabalhando o meu caráter. Tem algo sendo trabalhado dentro de mim. Ou dentro ou fora. Tem algo que Deus está tirando ou colocando na minha vida, né? Tem algo que Deus já está acrescentando ou mudando. Então, por esse sentido que é necessário passar, comporta você então se comportar, portar de forma a alegrar-se, porque entende que o dono, o oleiro, está trabalhando o vaso. O pior, olha bem, entristeça sim, quando você perceber que não está acontecendo nada na sua vida e que tudo está bom, cuidado, a mão do oleiro não estar mais trabalhando. E se você quer uma vida boa, aceitou Jesus errado, deveria ter aceitado o Buda ou o Maomé. Ao aceitar Jesus, ele não prometeu, ele disse, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, e vocês? Segue o mesmo caminho. Amém, irmão? Deu para entender até aí, irmão? Deu para compreender a forma? Então eu coloquei esse versículo de várias tentações do apóstolo Pedro, só para você comparar. A palavra várias, ela dá sentido de muitas maneiras, muito jeito de trabalhar. E Deus vai utilizando, eu gosto sempre de dizer para os crentes, que já que Jesus não pode descer de lá e ficar visivelmente do nosso lado, com a mão sobre nós na hora de dar cascudo, né? Se pudesse, na hora que você olhava para o lado errado, ele, pá, da sua cabeça falava, vai para cá, mas não pode fazer isso, e ele não está aqui, então ele aproveita os momentos. Você sabia que tem gente que entra em problema e fica a vida inteira e não sai do problema, e o problema é o mesmo? Não aprende. Outra questão, quanto mais triste você ficar, mais tempo você vai permanecer. Você vai aprender a ser grato. Volta para a epístola de Tiago, né? Vamos para Tiago, versículo 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz paciência. Paciência não se compra em supermercado, irmão. E paciência não se encontra em leitura. Paciência não se aprende lendo livro. Paciência só se aprende na provação da vossa fé. E engraçado que o meu texto, a minha Bíblia diz, uma vez confirmada, aprovada. Uma vez você passou pelo problema,
ela vai produzir paciência. Irmão, você sabe uma coisa que traz muita paciência na gente? Cama de hospital. Cama de hospital, irmão. Cama de hospital dá uma paciência tão grande na gente, irmão. Misericórdia, pastor, eu não quero passar por cama de hospital. Então aprende antes de chegar lá. Talvez não seja necessário chegar lá. Aprende. Amém, irmão? Amém? Porque a aprovação produz paciência. Pastor, mas como que produz? É simples. Você quer ver como é que paciência vem rápido? Fecha a porta de emprego, deixa o camarada 4 meses desempregado. Ele anda feito um louco na rua, para cima e para baixo, distribui mais de 1000 currículos, vai para casa e fica esperando sentado. Olha a paciência. Aí nada, e no outro dia cedo ele levanta de novo e sai distribuindo currículo e volta para casa e nada. Até que ele desconfia que Deus está dizendo para ele assim: calma, pode me procurar que eu vou resolver o problema. Produz paciência, irmão. E o que a paciência faz conosco, irmão? A paciência nos ensina a confiar em Deus. Você quer ver como é que você confia no Senhor? Quando você depara com um problema que você não resolve. Aí você olha para o problema e você fala, eu não resolvo. Aí você olha para as pessoas e fala, ninguém resolve. Aí você olha para toda a humanidade e fala, ninguém resolve. Aí você fala, e agora? Só tem um que resolve. O duro é eu convencer ele a resolver. O duro é eu convencer ele que eu preciso de emprego. Aí eu vou ter que conversar com ele. Eu vou ter que conversar com ele igual Moisés conversou com ele lá no deserto, quando falou que ia destruir toda a nação. Moisés falou assim, vem cá, Jesus, vamos conversar aqui, já que o Senhor vai destruir todo mundo e vai começar uma nação nova, mas primeiro vamos conversar sobre esse assunto que o Senhor vai falar. Olha para mim, irmão. Aprender a esperar, com certeza que vai chegar, é exatamente a forma que Deus quer trabalhar na nossa vida. Nada vem com pressa, irmão. É o camarada que começa a estudar a faculdade, 4 anos para frente, ele, ai meu Deus, já está passando o 2º mês. Não, você tem 3 anos e vai porrada ainda. Você está 3 anos e 10 meses que você vai romper. Ah, Jesus, por que não passa rápido? Não, é o dia de 24 horas, é o mesmo tanto para todo mundo. Você vai ter que esperar passar os 4 anos. Ah, mas podia formar. Não, vou sair do curso, vou entrar num mais um de só de 2 anos. Aí estuda um de 2 anos, sai do de 4, passa para o de 2. Aí quando ele termina, ele desconfia que ele precisava daquele de 4. Aí não, vou fazer mais o de mais 2 anos para completar. Por que não? Porque eu não arrumei serviço, eu vou ter que fazer mais 2. Não era melhor ter feito os 4, irmão? Olhe para mim. A gente aprende a viver vivendo. Mas a obra vai sendo feita, o vaso vai sendo amassado, Deus vai levando ele a alcançar uma estatura que Deus quer. Você vai entender agora, hein, irmão? Eu falei para você que o projeto está o projeto está inacabado. O projeto está em fase de construção. Não é bonito. Toda vez que você olhar no espelho, você vai ver isso. Você vai olhar no espelho e falar, mas nossa, não passa. Por mais que eu luto para mudar de vida, parece que eu não mudo de vida. O projeto está em construção. Calma. Vamos lá. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Rapidinho aí. Hebreus é antes de Tiago, viu? 12, verso 2. Eu quero pegar só uma frase desse texto, mas vamos ler ele completo. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus, porque é exemplo. Então, olhando para Jesus, porque ele é exemplo, né? Olhando para Jesus. O autor e consumador da fé, ele é o começo e o final dela.
o qual pelo gozo que estava, vamos lá, o qual pelo gozo que estava proposto. O gozo estava para frente. O gozo estava para frente. O que ele fez? Suportou a cruz. O gozo estava para frente. O que ele fez? Suportou a cruz. Você quer o gozo agora, né? Você sabia que tem gente que não gosta de ser crente ou não gosta de vir na igreja porque ele queria que fosse agora? Tem gente que é tão enjoado, tão nojento, irmão, que ele quer que Deus resolva para ele, tem que ser agora. Ainda bem que Deus não tolera essa questão dessas birrinhas de crente. Da birrinha, Deus nem olha para ele. Começa a encher as paciências. Já viu que esse crente menino, que qualquer coisa ele emburra? Tem muitas mulheres aqui que sabem o que eu estou falando, que tem muitos maridos que não crescem, é menino a vida inteira. Você fala, levanta cedo emburrado, né? Amém, irmão? Então tem mulheres aqui que entendem como é que Deus faz. Mas você vai entender. O gozo que estava para frente, ele suportou a cruz. A luta é agora, o problema é agora. E o gozo? A solução é depois. Olha bem para mim, irmão. Avaliar o resultado, irmão. Eu tenho que analisar o que será feito. Aonde eu vou chegar. Para que eu possa chegar ao final. Olhe para mim, irmão. Para o camarada ser chamado. Você vê muita gente ser chamada de doutor aí, mas não são doutor não. Advogado faz 5 anos é doutor. Não é doutor nada. Psicólogo faz 5 anos é doutor. Não é doutor nada. Para se chegar ao ponto de ser doutor, estuda 4 e mais 4, faz 8. Então, para que eu seja chamado de doutor, eu tenho que olhar para frente. Porque se eu parar, mas eu tenho que suportar até passar. E isso se eu não fizer umas 2 ou pós-graduação antes, que vai para 10. Para ser chamado de doutor e para ser chamado de doutor é uma coisa. Ser doutor, eu preciso estudar acima de 8 anos. Dá mais de 8. Porque doutorado é 4, mestrado é 2, formação é 4, 10 anos. Olha para mim, irmão. Mas a gente olha para... Deixa de choramingar porque está sofrendo agora, irmão. Olha para frente. Olha o resultado que vai isso trazer na sua vida. O resultado será tão grande que você vai ficar parecido com Jesus, rapaz. Você só não vai ficar igual, mas parecido. A Bíblia diz a estatura de varão perfeito, Cristo. O resultado é Cristo. Vamos à frente. No mesmo texto, voltamos à carta de Tiago. Amém? Ora, a perseverança deve ter ação, versículo 4. Põe Tiago 1,4. Colocou, tenha porém a... Vamos, irmão, comigo. Tenha porém a paciência. Você não leu o final, né? Tenha porém a paciência a sua obra. Opa, peraí. A paciência tem a sua obra. A paciência, calma. Eu estou sofrendo, mas entendo que Deus está trabalhando. E ela vai trabalhando para ter a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem faltar. Você está achando que o camarada ser perfeito, completo, sem faltar nada é fácil? Já imaginou você se olhar no espelho e falar, rapaz, perfeito, por dentro e por fora. Por dentro Cristo, por fora parecido à imagem de Deus. Olha, perfeito. Mas foi muitos anos, o Espírito Santo, foi muitos anos o Espírito Santo pegando na mão, falando, meu filho, vamos para o deserto.
Você já imaginou se acordar pela manhã e o Espírito Santo está lá na porta esperando, falando, você vai? Não, eu vim trazer a tribulação para mudar a sua vida. Eu vim pegar na sua mão para te conduzir, para você passar o sofrimento da provação, para você ser perfeito, completo, sem faltar nada. Amém, irmão? Deu para entender? Deu para entender? Perfeito? Amém? Hora que você estiver no pé da cama chorando, hora que você começar a sofrer, hora que você passar qualquer problema, entenda, Deus está trabalhando. Eu não sei o que, mas Deus está trabalhando. Então, confia. Isso é fé, irmão. Confia. Confia por quê? Porque lá em Jeremias diz assim, o vaso se quebrou na mão do... Não foi a mão do oleiro que quebrou o vaso, ele se quebrou. Mas estava na mão de quem? Calma, irmão, pode ficar tranquilo. Quem colocou a mão sobre você, sabe o que está fazendo e não faz errado. Confia, tenha fé. Por mais que vem luta, vem problema, vem dificuldade, tenha fé, Deus está trabalhando em nome de Jesus. Olha para mim, irmão, não é que a luta passou, a angústia passou, é que você ficou mais forte, é que você ficou melhor, é que você entendeu melhor, não é que passou nada não, mas parece que a luta acabou, não acabou não, é porque você agora está melhor diante de Deus e suporta mais. Vamos à frente. Como exemplo, 1 de Pedro 1,7, rapidinho aí, capítulo 1, verso 7, não vai dar para terminar tudo, será Jesus, tem misericórdia, se não der nós completamos depois. 1 de Pedro 1,7, já colocou lá, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma, não, isso é Tiago. Porque a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que perece e é provado pelo fogo, se ache em honra e glória O grande problema de quem é provado é que ele acha que ele vai receber honra e louvor e glória antes da revelação de Jesus. Calma, irmão, não voltou ainda não. E ele vai voltar. Tende paciência um pouquinho. A palavra diz o seguinte, a sua fé é provada, mais preciosa do que ouro, é provada, né? É provada, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Vai ter que andar um pouquinho mais. Agora, a fé é provada, irmão? Você quer? Vou te dar só um exemplo, 3 exemplos de fé básico na Bíblia que eu quero dar. Tem muitos, mas vou falar só de 3. Primeiro, Abraão. Abraão não sabia para onde ia, nem o que ia acontecer. E Deus não apareceu para ele fisicamente, não. Foi uma voz que falou dentro dele. Mas ele creu. Ele creu. Aí você fala assim, mas dessa forma tá bom, eu também creio. Aí veio a provação. Aí ele começou a enfrentar os problemas ponto a ponto. E a Bíblia diz que Deus fez isso para provar a fé de Abraão. E ele se achou sim em louvor. Porque passou pelas provas de forma a vencê-las uma por uma. Mesmo que algumas ele deu uma falhada, mas levantou e continuou. Olha para mim, irmão. Não quer dizer que porque você crente, velho já, que não vai falhar um pouco. Você vai falhar. Mas você permanece, irmão, permanece. Errar, você vai ter problemas, ter dificuldade, tem hora que você vai duvidar, mas você permanece. Igual a Abraão. A segunda questão que eu vejo de fé, Pedro. Quando Jesus fala, Pedro, sai do barco. Que Pedro sai do barco. Olhe para mim, irmão, olhe para mim. Não tinha base para sustentar. Não tinha quem escorar. Não tinha como subir e ficar flutuando.
ele estava em cima da água, que não tem como você ficar, então não tinha como ficar pisado. Isso é fé, irmão. Quem crê em Jesus, fica dessa forma, o local é instável, mas os olhos têm que continuar olhando para Jesus. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele afundou. Enquanto ele olhava, ele continuou caminhando. Mas ele não tinha base embaixo, não tinha para onde escorar, só tinha para onde olhar, que era Cristo. Olha para mim, irmão, isso é fé. Não fica caçando sustento para a sua fé. Não existe. Não fica aí procurando, não, mas eu não creio, esse negócio é muito difícil de crer. Tira isso da cabeça. Pensa só uma questão, vou continuar olhando para Jesus. Por mais que as pessoas dizem que não dá certo, continue olhando para Jesus. Não vai dar certo. Continue olhando para Jesus. Assim você não vai afundar. Amém, irmão? A provação, irmão, revela o que está dentro, bom ou ruim. Por que somos provados? Para que nós mesmos entendemos o que tem aqui. Amém, irmão? Amém? A Bíblia diz assim, ainda que alguém te faça algum mal, não retribua. A Bíblia diz como? Não retribua com o mesmo mal. Mas troque o mal pelo bem. Se alguém lhe faz o mal, você faz o... Mas a gente não aprende isso não, irmão. Aí a provação vem, para que você possa revelar o que tem. Desconfie, rapaz. Será que você não vai desconfiar não, irmão? A hora que você for ter uma ação mal, você fala, opa. Isso é uma provação. Eu vou revelar meu lado bom. Você vai revelar o lado bom, porque o ruim você já tem mesmo, normal. Isso aí já é normal, já está aí dentro, revelado aí o tempo todo. Amém, irmão? Vai falar que você nunca deu vontade de pegar uma pessoa pelo pescoço. Duvido. Todo mundo tem aquele dia, né? Que você acorda assim e fala, se aparecer, eu pego. Então esse já existe. Você vai ter que revelar o lado bom. Amém, irmão? Vamos à frente. O texto em Tiago, para nós começar a terminar. Nós paramos naquela questão perfeita, né? Sejais perfeito e íntegro, ou perfeito e completos. Versículo 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça. Não vou ler nem o texto todo, porque não dá tempo de ler. Nossa, tem trem demais aqui ainda. Vamos parar aqui, depois eu termino o resto. Viu? Tem muita coisa ainda, não dá para me resumir e eu não vou ficar parado no meio da história. Ainda tem muitas questões para ser explicadas sobre isso aqui. Então nós vamos parar aqui. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a... Deus abençoa. Quem quiser aprender o restante, vem na próxima terça-feira, que isso aqui é igual novela. Continua no próximo capítulo. Irmão? Amém? Parte 2. Meu filho, põe a questão do Pix aí. Irmão, eu preciso te explicar uma coisa. E eu quero que você entenda isso. E se não entender, pergunte. Para não fazer errado. Olha aqui para mim, irmão. De tanto eu